Verso de número 1 em diante. João 9, verso de número 1 em diante. Oh, aleluia. Quem achou, diga amém. Quem está ligado, diga glória. Diz assim o texto. Quando Jesus ia passando, aleluia. Oh, aleluia. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. E os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Jesus respondendo disse: nem ele pecou, nem os seus pais. Mas isto aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra e fez lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Verso 24 e 25. Chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: dá glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador. E respondeu ele: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Oh glória, quem pode dar um glória por essa palavra? O Senhor tem falado muito forte ao meu coração que o ano de 2016 será um ano marcado por milagres. Milagres. Capítulo 9 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, nesses versos que nós acabamos de fazer a narrativa do texto, trazem para nós um milagre maravilhoso. Todos os milagres, obviamente, são milagres, e cada um que recebe o seu milagre sabe a maravilha que é viver um milagre. Ninguém pode olhar para alguém e avaliar um milagre como melhor ou maior do que o outro. Quem recebe o milagre é que sabe o tamanho da obra que o Senhor fez. No caso do cego de nascença, nós estamos diante de uma deficiência, diante de uma necessidade tão pungente na vida desse ser humano, que automaticamente para nós e para todos que observam esse testemunho, há de se afirmar em conjunta voz que nós estamos diante de um milagre maravilhoso. A Bíblia vai falar sobre este homem que era cego e cego de nascença. Ele traz para nós algumas verdades que, para mim, determinam nessa noite o rumo profético que o Senhor quer traçar para a nossa vida. O caminho de milagre que esse cego de nascença viveu é o mesmo caminho de milagre que o Senhor quer nos colocar para que nós também vivamos. E para isso nós precisamos entender as estratégias, os percalços e como trafegar dentro desse caminho. A gente vai perceber pelo menos 3 cegos na Bíblia Sagrada que tiveram o seu milagre extremamente noticiado e conhecido por nós através da Escritura Sagrada. Um deles primeiro é o cego Bartimeu. A Bíblia vai dizer que este cego clamava demasiadamente ao Senhor e ele dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava, e alguém dizia para ele: olha, cesse de clamar, cego, ele não te ouvirá. Mas a Bíblia vai dizer que quanto mais o detinham para que ele se calasse, mais alto ele erguia a voz e clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando a Bíblia diz que Bartimeu alçava a voz e falava ainda mais alto, isso me inspira. Isso quer dizer que ninguém vai limitar o que eu creio que vou receber. Ninguém vai frear o que eu creio que vou receber. Ninguém vai paralisar o que eu determinei que estou prestes a receber. Quanto mais alguém dizia: cala-te, cego, a Bíblia diz mais alto ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não sei quanto tempo ele clamou. O que eu sei é que Jesus o ouviu. E quando Jesus o ouve, Jesus volta e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Aí ele diz assim: eu quero ver. E o Senhor diz para ele: então veja. Imediatamente aquele cego passou a ver. Imediatamente. Olha para o seu irmão e diga: na hora. Não, abre a boca, diga para ele: na hora.
Ele passou a ver imediatamente. Isso fala para nós sobre o caminho dos milagres imediatos. Bartimeu não fez campanha de uma semana. Bartimeu não fez propósito de 12 dias. Bartimeu simplesmente, naquele momento em que clamou, imediatamente o Senhor voltou, perguntou o que ele queria e liberou sobre a vida dele a cura que ele precisava, acabando com a sua deficiência e marcando um novo tempo na vida de Bartimeu. Isso foi na hora. Isso fala para nós dos milagres imediatos. Numa outra oportunidade, por exemplo, falando sobre outro cego, a gente vai conhecer o cego da aldeia de Betsaida. A Bíblia vai dizer que este cego foi o próprio Senhor, que esteve diante dele e ministrou a cura. Acerca desse, o Senhor também usou saliva. Pegou a saliva, untou nos olhos e tirou as mãos e perguntou para ele: o que você está vendo? Aí ele vai dizer: eu vejo árvores que andam como homens. A visão dele não havia vivenciado o milagre imediato. Então a Bíblia vai dizer que o Senhor agora pega as mãos, impõe a mão sobre os seus olhos por segunda vez e retira. Quando ele retira as mãos, aí ele pergunta o que está vendo, e aí o cego vai dizer que está vendo perfeitamente tudo o que está diante dele. Milagre, diga glória a Deus, é mais um milagre. Mais um milagre aconteceu. Este milagre não foi um milagre imediato, foi um milagre gradativo. A cura foi gradativa. Primeiro colocou, não recebeu, depois impôs de novo e aí ele recebeu completamente. Isso fala sobre etapas para a realização de um milagre. A Bíblia diz que aquele que começou, oh aleluia, aquele que começou, aleluia, aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Se ainda não chegou a sua vitória, fica tranquilo, não terminou, mas já começou. Já começou. E se começou, fica tranquilo, porque quem começa sabe a hora de terminar. Terminou e o cego de Betsaida recebeu a sua vitória. Agora, o de João capítulo 9, o cego de nascença, ele traz para nós uma revelação ainda mais profunda, e para mim é a maneira com que mais Jesus trabalha em nossos dias. Por quê? Não é o imediato, nem é o gradativo, mas é o participativo. Por quê? Porque na realização da cura, do milagre do cego de nascença, Jesus jogou a lama e ele mesmo trouxe sobre os olhos a água para tirar a lama. Então foi 50-50, foi 50% operação na maneira direta de trabalhar de Jesus, e os outros 50% para desfecho do milagre foi a disposição daquele homem de ir ao tanque, jogar água no rosto, para poder ver toda a honra, toda a glória, a execução da cura, a manifestação do milagre. Foi o Senhor que operou quando impôs as mãos sobre o cego, mas a evidência da realidade da cura que Jesus já tinha operado precisou com que o cego fosse ao tanque, metesse a mão na água e jogasse a água no rosto para que ele fosse ver. Eu entendo que o Senhor tem separado esses dias para fazer estes milagres. Que milagres? Milagres que precisam acompanhar a nossa produtividade. Milagres que precisam acompanhar a nossa cooperação. Milagres que precisam acompanhar a nossa vontade, a nossa mão, o nosso trabalho, o nosso desejo de fazer, o nosso desejo de ver. Olha o ímpeto desse homem, ele está totalmente envolvido com o que está acontecendo, e aí ele vai viver a evidência do milagre que Jesus tinha acabado de operar. Eu tenho para mim que Jesus está trabalhando dessa maneira nesses dias, porque esta é a maneira mais rápida de que o nome dele seja glorificado através de algo. Perceba, quando Bartimeu foi curado, isso se propagou de maneira extraordinária, porque as pessoas falaram, mas sobretudo porque ficou escrito. Se isso não tivesse ficado escrito, não haveria propagado e alcançado tantas vidas quanto se alcança hoje. O milagre que aconteceu na vida do cego de Betsaida, ele foi tirado da aldeia e ele nem pôde voltar à aldeia para contar o testemunho. O Senhor, ele disse para ele, depois de ter curado ele: não volte mais para lá. Ou seja, edificou ele, mudou a vida dele. Agora o cego de nascença não. Quando os discípulos perguntam: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Ele vai dizer: nem ele nem os pais, mas isto aconteceu para que se manifeste nele. Aleluia.
as obras de Deus. Por que que eu digo que aqui nesta noite tem para nós as diretrizes do milagre que Jesus quer realizar na nossa vida? Porque eu acredito que o Senhor, Ele quer usar a nossa vida como resposta para dizer que não foi a maldição do pai, que não foi a maldição da mãe, que não foi o fato de eu ter sido socado no ventre, que não foi o fato de eu ter sido deixado, não foi o fato de alguém ter sido me xingado, que vai mudar, que vai alterar o que está prestes a acontecer na minha vida. Irmã Camila, então tudo isto que eu vivi aconteceu para quê? Porque Deus me escolheu para que o nome dele fosse glorificado para uma grande obra. Primeira verdade que precisa ser compreendida para quem quer viver milagre. Quando Jesus ia passando, vem comigo e diga, passando. Diga mais forte, passando. Quando Jesus ia passando, a colocação está no gerúndio. João não vai escrever dizendo passou. João não vai escrever dizendo passava. João é alguém que não se preocupa apenas em relatar os fatos. Ele tinha muita intimidade com Cristo. E isso se dá porque ele conhecia as intenções que levavam Cristo a fazer o que fazia. Perceba que ele é o único dentre os evangelistas que, muito mais do que os fatos, narra também as intenções. Vou dar um exemplo. Todo mundo começa a falar do nascimento de Jesus, falando o nome do pai, falando o nome da mãe, trazendo a árvore genealógica. João não. João já abre o capítulo 1 do seu livro dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida era a luz dos homens, a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não puderam prevalecer contra ela. Ele já está falando da intenção, está falando do princípio. Então dê atenção quando João estiver falando algo. E o que ele vai dizer é, quando Jesus ia passando, não quando Jesus passou, não quando Jesus passava, ele está falando de alguém que está continuando, ele está falando de alguém que está fazendo, ele está falando de alguém que está executando. Isto aqui traz para nós a revelação do que o próprio João vai escrever mais tarde na ilha de Patmos. Ele vai deixar muito claro que ele não foi, ele vai deixar muito claro que esse Cristo não passou, ele vai deixar muito claro que esse Cristo não passava. O que ele vai deixar claro é, ele foi, ele é, e ele sempre será, e continuará sendo. A primeira verdade que precisa ser entendida é, Jesus não mudou, ele ainda cura, ele ainda liberta, ele ainda restaura, ele ainda trabalha, e ele ainda está passando, está passando, está passando, está passando aqui, está passando aqui, está passando ali. Você precisa crer. Ele não mudou. Não podemos entrar nesse saudosismo bobo em acreditar que os apóstolos tiveram uma oportunidade que nós nunca teremos, em acreditar que eles vivenciaram coisas que nós nunca viveremos. Isso não é uma verdade e o céu não prega isso. Enquanto ele estava na terra, seu poder era executado de uma maneira territorial. Quando ele passava em Samaria, Samaria era abençoada. Quando ele passava em Judeia, Judeia era abençoada. Quando ele passava em Genazaré, lá era abençoado. Quando ele passou em Caná, Caná foi abençoado. Agora, quando ele sai desse corpo corruptível, aí a Bíblia diz, e todo o poder lhe foi dado, no céu e na terra. Chega desse saudosismo ridículo. Isso é espírito de Tomé, aonde você precisa ver as coisas para crer. Tomé tocou nos cravos e se achou por causa disso, mas Jesus disse para ele, tu se acha bem-aventurado porque tocou e creu, mas eu te digo, vou parafrasear porque estou sentindo graça de Deus para isso, mas eu te digo, bem-aventurada aquela moçada que vai estar reunida no dia 9 de janeiro, sem nunca ter visto o meu cabelo, sem nunca ter visto a minha sandália, e vai estar lá levantando a mão, me adorando, não porque vê, mas porque crê. Porque quem crê levanta a mão e adorar, mas porque crê. Porque crê. Precisamos entender. O poder que ele realizou enquanto estava na terra foi maravilhoso, mas o poder que ele realiza até hoje, estando à destra de Deus, é ainda maior. Então entenda, você pode não ter tido a oportunidade de ver o que eles viram,
Mas você vai ter a oportunidade de ver coisas que eles nunca viram. Nunca viram, coisas extraordinárias. Você precisa crer que Jesus não mudou. Gente, eu preciso passar essa verdade. Eu preciso falar sobre isso. Nós precisamos entender. Jesus ainda é o mesmo. A Bíblia diz então que ele estava passando porque ele não muda. Nessa que ele vai passando, a Bíblia diz, e viu um homem, vírgula, cego de nascença. Quando os discípulos percebem que aquele homem alcançou a atenção de Jesus, eles começam a questionar sobre a vida do cego e começam a dizer, Rabi, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os seus pais para que ele nascesse cego? De repente a vida do cego se tornou alvo de questionário. De repente a vida do cego se tornou tese de comentário. De repente a vida do cego ganhou todo o foco e toda a atenção. Você vai perceber que tudo isso só aconteceu por causa de uma coisa, porque Jesus, ao passar, viu o homem. O homem que era cego de nascença. Eu preciso rogar e pedir que você faça diferente do que a gente está vendo por aí. Tem muita gente afligida com os comentários. Tem muita gente perturbada com a quantidade de indireta que rola na rede social. Tem gente incomodada deixando de dormir. Já teve gente que cometeu até suicídio por causa do que está acontecendo, pela maneira com que somos questionados. Nós precisamos entender que esse questionamento e esse comentário, ele tem um propósito e não é maligno, não é maligno, porque aquele que é de Deus, o maligno não toca. Tem gente que entrou hoje aqui, está dando glória, mas está perturbado, está esperando chegar em casa para pegar um pedaço da mensagem e usar para alfinetar alguém. Pega a cabeça do alfinete, vira ao contrário e alfineta a si mesmo. Não fica preocupado com os comentários alheios. Não fica preocupado com o que o povo está comentando. Irmã Camila, mas de um tempo para cá, minha vida ficou assim. A minha também é desse jeito. Sabe o que eu acho interessante? Tinha um baile chamado Baile do Zé Duro. Quem lembra desse baile aqui? Eu não sei. Tem alguém aqui que lembra da época? O Baile do Zé Duro, gente, era uma coisa terrível. Eu me lembro que ali o ingresso era 50 centavos e colocava na nossa mão. Aí quando colocava na nossa mão, para você ver como é que a gente tinha tanto dinheiro, a gente lambia e colava na mão do outro. Para o amigo poder entrar também. A gente não era crente. Era uma vida totalmente desregrada. A roupa era desregrada. O linguajar era desregrado. Vivia no colé, como se isso fosse inteligência. Como se isso fosse cultura. Andava de qualquer maneira e achava que estava na onda. Porque 15 cabeças na praça te conhecia por nome. Oh, palhaçada. O Senhor querendo te usar para influenciar a nação e você fica de colé para poder ser popular. A nossa vida era assim. A gente não tinha conhecimento, não se vestia direito, não falava direito, não andava direito, ainda mentia para pai e mãe para poder curtir um pouquinho da noite. Nessa época, ninguém via o que eu falava, ninguém via o que eu vestia. Nessa época, ninguém tomava conta da minha vida, ninguém queria saber que horas eu saía e que horas eu voltava para casa. Tem gente que está aqui que era chincheiro da pesada. Ninguém se preocupava com que dinheiro você comprava, ninguém se preocupava de onde aquilo vinha, ninguém queria saber por que você estava doidão. Basta Jesus olhar para você, basta você entrar na presença dele, basta ele entrar na sua presença. Escuta isso. Que de um tempo para cá, quando a nossa vida muda, é só querer seguir um caminho de santidade. Aí começam a perceber, começam a medir o comprimento da nossa saia para saber se está na doutrina ou se não está. Começam a olhar para o comprimento da nossa manga para saber se a gente presta ou se a gente não presta. Começam a olhar para o comprimento do nosso cabelo para saber se aparou um dedo ou dois. Começam a olhar para ver se a calça da irmã está apertada ou se está larguinha. Começa a olhar para poder ver o que está falando, aonde está andando. Antigamente você entrava e saía com uma cabeçada de gente que não tinha nome nem endereço. Hoje, quando o culto acaba, alguém vai te levar embora, já quer saber, tá namorando, tá pegando? É da fulana, é do não sei o que, é dessa maneira, e a coisa começa, e isso oprime a gente fica oprimido, porque a nossa vida começa a ser alvo de comentário, e isso vai indignando a gente. Covardia não tem nome, mas costuma ter endereço. Aí começam aqueles posts de gente que diz que tá sarada, mas não tá. Post de gente que não tá sarado costuma ser assim, ó, tem gente que... E a gente sabe que a gente, às vezes, é a gente. O endereço é certo. E como a gente sabe onde a gente mora, a carapuça serve. E isso fica perdendo, fazendo a gente perder o sono. Perturbado em como a gente vai responder tal afronta. Utilizando-se da arma da covardia. Ou então, para quem é mais cara dura, vai e procura o outro mesmo e discute. E envergonha o evangelho. Só que hoje, o Senhor trouxe uma palavra de paz. Porque Ele não levantou jovem para a guerra. A nossa guerra está em fazer paz. A nossa guerra está em fazer paz. E o que Ele está dizendo
dizendo é: fica tranquilo, vai dormir, para de responder alfinetada de Facebook, para de ficar ligando para poder se justificar com fulano A, fulano B. Por quê? Olha para o texto, o questionário só está começando. Por quê? Porque Jesus te viu. De um tempo para cá só querem saber porque Jesus viu. Antigamente a gente não cantava nada, não pregava nada, ninguém queria saber de nada. A gente bota a Bíblia debaixo do braço e o comentário começa. Jesus está dizendo: fica em paz e vai dormir tranquilo. Eles só estão interessados em você porque você me interessou, rapaz. Você me interessou, garoto. Você me interessou, garota. Não eram poucos, mas eram muitos cegos, eram muitos coxos, eram muitos paralíticos. Me mostre na Bíblia Sagrada quantos ganharam notoriedade. Todos aqueles quanto Jesus viu. O problema não é a roupa. Catuca o teu irmão e diz: o negócio é que Jesus te viu. Olha para ele e diz: não é a cor do teu cabelo, é que Jesus te viu. Não é o comprimento da tua saia só, não. É que Jesus te viu. Jesus te viu. Jesus te viu. Ao invés de ficar sem sono, era para você estar dormindo tranquilo. Ô Maria, mas a Joana disse isso e isso de você. Maravilha. É porque Jesus me viu, porque antigamente ninguém falava nada. Se agora estão falando é porque Jesus me viu. Entenda. O cego de nascença não era tão interessante assim aos discípulos. Ele se tornou interessante para eles, porque ele foi interessante para... Se Jesus se interessa, eu me interesso. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer que a sociedade desperte por nós o interesse que Jesus despertou quando nos viu. Mas a Bíblia diz que Deus não vê o homem como o homem vê o homem. Esse é o nosso problema. Achar que porque ele nos viu como nós somos, os outros também nos verão como ele nos vê. Acorda. Jesus vê de um jeito que o homem não vê. Deus vê de um jeito que o homem não vê. A sociedade olha para o que você faz. A sociedade olha para o que você tem. Jesus é o único que te olha, não pelo que você faz, nem pelo que você tem, mas por aquilo que você... Olha aqui o texto. E passando Jesus, todo mundo só vai falar cego, 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 cego. João vai escrever e vai deixar claro: passando Jesus, antes de ver o cego, vai dizer: passando Jesus, viu um homem. Alguém olha e só vê um cego. Antes da cegueira, Jesus vê a humanidade dele. Aí talvez você pense: irmã Camila, não faça revelação não. Só falou que era homem porque não era mulher. É para destacar a característica do cego. Ô, meu irmão, não é isso não. Lembra de Jó, capítulo de número 1, quando Deus vai dar testemunho de Jó a Satanás? Entenda, nada daquilo que você tem e nada daquilo que você faz chama a atenção de Deus. É por isso que a graça é um escândalo, porque nela não tem lugar para mérito. Nela não há resposta para isto. Escute isso. Quando Deus chama Satanás para dar testemunho de Jó a ele vai dizer assim: tens tu visto o meu servo Jó? Jó era o homem mais rico da época. Dentro da terra de Jó, dentro da terra de Uz, Jó era tão ovacionado pela sociedade que em dado momento no texto conta-se que ele assentava-se à cadeira e quando recebido pelos seus irmãos, pelos seus vizinhos, no banquete ou no centro da cidade, pegavam cada um a perna da cadeira, levantavam para o alto e ovacionavam Jó o sábio, Jó o filósofo. Jó era um homem tão entendido, tinha tanta riqueza, tanto dinheiro, que os sacrifícios dele eram grandiosos, os banquetes dele eram maravilhosos. Ele tinha sabedoria, ele tinha riqueza, ele tinha educação, ele tinha destreza, ele tinha a composição, ele tinha o verbo, a cadência, ele tinha a destreza, ele tinha o traquejo. Ele foi um homem extraordinário. Mas quando o Senhor foi dar testemunho de Jó a Satanás, não falou de nada que ele tinha, tampouco deu testemunho do que ele fazia. Quando o Senhor foi dar testemunho de Jó a Satanás, ele disse assim: Satanás, tens tu visto meu servo Jó? Não há nesta terra homem íntegro, reto, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal como meu servo Jó. Não falou nada do que ele tinha, nem falou nada do que ele fazia, mas usou 5 características para dizer quem ele era. Escute isso. Aí Satanás pensa que Jó é porque tem. Aí diz assim:
deixa eu tirar tudo que ele tem, que o Senhor vai ver quem ele é. Como Deus sabe quem a gente é, como Deus sabe quem Jó é, diz, então tira. Porque você quer tirar o que ele tem para mostrar que ele é porque tem. Mas eu vou te mostrar que ele tem porque é. Quem entendeu, entendeu. Quem entendeu, entendeu. Quem entendeu, entendeu. Aí tira tudo que ele tem. E quando tira tudo que ele tem, Satanás volta no contexto e ele diz, olha, eu já tirei tudo que ele tem e ele não deixou de adorar. Estou parafraseando. Aí ele diz assim, deixa eu tocar na vida dele, pele por pele. E tudo que o homem tem, isso ele dará. Aí o Senhor diz para ele, não por quê? Porque você tocou no que ele tinha para saber se ele era o que era porque tinha. Agora que você viu que ele não é porque tem, mas que ele não tem porque é, mas é porque tem, você quer tocar na vida dele. Aí ele disse não, por quê? O Senhor está dizendo, eu vou deixar claro que o que ele tem você pode tocar, mas em quem ele é eu não deixo. Eu não deixo, por quê? Porque eu não me atraio por nada que ele tem, eu não me atraio por nada do que ele faz, porque o que ele tem eu também tenho, o que ele faz eu também posso fazer. Se ele tem é porque eu tenho, porque se eu não tivesse o homem não teria. A Bíblia diz que o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. Dele é a prata, dele é o ouro. O profeta Isaías ele vai dizer, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quem conhece a mente desse Deus? Olhe pra cá, meu filho, olhe pra cá, você que tem esse tênis de marca, você que tem essa blusa de grife, você que tá besta porque usa Armani e de um tempo pra cá tá com Invicta. Deus não tá nem aí pro que você tem. Ele está olhando para quem você é. Ele está olhando para quem você é. Ele está olhando para quem você é. E você que está se sentindo a pior pessoa do mundo porque não tem. Oh. Quando Jesus passa pela vida desse cego, Jesus dá para nós uma lição. E ele está dizendo, não é o que você tem que me desperta o interesse. É quem você? Quem você? Cultive amizades que valorizaram você quando você não tinha nada. Elas gostam de você só pelo que você era. Elas desfrutam do que você tem, por um único motivo. Porque elas conhecem quem você é, independente do que você tem. Não faça alianças com personagens. Faça alianças com pessoas de verdade. Quem me conhece, caminha comigo há um tempo, sabe. Se tem uma coisa que me indigna é cara de brisa. É gente com a cara montada. Você mete o pau, a cara dele é o mesmo. Se você fala uma palavra de carinho, a cara é a mesma. Se você desce uma escova, a cara é a mesma. Se você dá um abraço, a cara é o mesmo. Isso é coisa de gente montada. O Senhor está nos resgatando hoje a identidade de quem nós somos. Escute isso. Quando ele passa sobre a vida, pela vida daquele cego, antes dele ver a deficiência. Ei, escute. Cegueira fala de deficiência. Fala de uma demanda, de uma necessidade, de uma característica frágil na vida de alguém. E é isto que ele é, um cego. É isto que ele tem, cegueira. Ele é um homem que é cego de nascença. Antes de Jesus falar da deficiência, vem comigo e repita, deficiência. Fala mais forte, deficiência. Antes de Jesus falar da deficiência dele, todo mundo fala da deficiência dele, mas Jesus está vendo a humanidade por trás da cegueira. Sabe por quê? Jesus não está preocupado em agir na nossa vida, preocupado, forma de dizer. Ele não está preocupado em agir na nossa vida, preocupado com o que a gente faz, mas ele está preocupado em trabalhar na nossa vida para poder mexer naquilo que nos leva a fazer o que a gente vem fazendo. Jesus, quando olha para ele, não vê só a deficiência. Jesus, quando olha para ele, não vê a sua fraqueza. Eu sei que eu estou num culto de jovem, mas o Senhor falou comigo, prega para os meus ministros, prega para os ministérios, porque o Senhor falou comigo que tem gente aqui, que ele está levantando com um ministério tremendo sobre a face da terra. Escute isso, quanta gente deixando de viver o milagre, deixando de viver a plenitude, deixando de viver o extraordinário, porque acha que as suas deficiências vão te atrapalhar de viver a manifestação da glória de Deus. Mas quando eu li o texto, o Senhor falou comigo, diga para o meu povo que eu não chamei eles pelo que eles fazem, não chamei elas pelo que elas têm. Eu olhei para eles e eu vi quem eles são.
Antes da cegueira eu vejo o homem. Antes da prostituta eu vejo a mulher. Antes do homossexual eu vejo o ser humano. O que ele está dizendo é: conheço a tua fraqueza, mas te chamei pelo que eu vejo que você é. Te chamei pelo que eu sei que você é. Eu tenho que falar isso aqui. Eu tenho que falar isso aqui. Quanta gente já era para estar cantando, arrebentando a boca do balão, tirando almas do inferno, resgatando gente. Tem gente aqui que no poder de um abraço já era para estar libertando pessoas na faculdade. Você acha que é difícil pregar, mas eles não acham difícil receber. A necessidade do mundo é maior do que a nossa competência, de tal maneira que eles só querem Jesus. Então a maneira com que você os entregar, eles vão receber, mas a gente não faz. Sabe por quê? Ficamos preocupados com as nossas deficiências, com as nossas mazelas, como se Deus não as conhecesse quando nos chamou. Sabe o que eu acho lindo? Eu tenho deficiências, mas elas não são maior do que o propósito de Deus na minha vida. Esses dias eu estava sentado assim no sofá, falei: Jesus, só o Senhor mesmo para me chamar. Porque quando você olha para as suas deficiências e olha para o que Deus está fazendo, a sua única conclusão é: eu não mereço. Eu não mereço. E aí veio uma palavra em minha mente, e o que eu disse para mim mesma, entre aspas, foi isso aqui: a minha sorte, que o propósito era maior que a minha desculpa. A minha sorte é que o propósito foi maior que a minha desculpa. A minha sorte é que o para de ficar nessa neurose de crise de identidade, de achar que você não pode ser um pastor, não pode ser um pregador, não pode ser um moço de Deus, não pode ser uma mulher cheia do Espírito Santo, não pode ser uma menina sapecada debaixo da glória. Para com isso. O Senhor está dizendo para mim e para você: olha, gente, presta atenção. Paulo vai chegando no final de carreira, e quando chega no final de carreira, no meio da carreira, ele também entende que tem deficiências, e num dia, achando que essas deficiências pudessem ser maior do que o seu ministério, ele vai orar a Deus, e suplicando ele vai falar sobre um espinho que tem na sua carne, e um mensageiro de Satanás que de tempo em tempo vem esbofeteá-lo. Quando isto acontece, o Senhor lhe responde desta maneira: Paulo, a minha graça. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: não é a tua capacidade, é a minha graça. Não é o teu diploma, é a minha graça. Não é a tua intelectualidade, é a minha graça. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Na tua fraqueza. Sabe o que o Senhor está dizendo? Vai com espinho, mas vai com bofetada, mas eu tô vendo gente aqui que vai, e alguém vai dizer assim: mas você é assim? É, mas ele me chamou assim mesmo. Vai, mas você faz assim. Pois é, mas ele me chamou sabendo que eu fazia assim. Vai! Quando vai chegando ao final de carreira, para concluir o seu ministério, ele vai dizer assim: combati o bom combate. Deixa eu beber só um golinho d'água. Deixa eu ver se dá para beber um golinho d'água. Quando ele diz combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, você não vai ver Paulo encerrando o ministério dizendo: eu venci. Você vai ver ele terminando a carreira dizendo: combati. Vou repetir. Ele não termina a carreira dizendo: venci. Ele termina a carreira dizendo: guerrei, lutei.
Tem gente que está querendo parar por causa das deficiências da vida. O Senhor está dizendo, não que seja bonita se carregá-la, mas bonito é não se conformar com o que carrega. Olha o que ele diz: não vos conformeis, transformai pela renovação do vosso entendimento. Oh. Jesus sabe quem você é, independente do que você faz. Sabe quem você é, a despeito do que você tem. E Ele nos trouxe nessa noite para forjar em nós um caráter que glorifica o seu nome, uma personalidade que o engrandeça. Ele passa pelo cego, e os questionários são assim. Essa palavra é profética. Os questionários são assim: Rabi, quem pecou? Ele ou os seus pais para que nascesse cego? Eles estão perguntando como quem querem saber, mas a verdade é que não tem busca de conhecimento, tem excesso de julgamento na pergunta que está sendo feita. Quem quer saber pergunta, não entrega a resposta. Eles estão perguntando, já entregando a resposta. O que eles estão dizendo é o seguinte: Rabi, é só falar se foi o pai ou a mãe, porque uma coisa ou outra a gente já sabe que foi. Aí Jesus falou comigo: diga ao meu povo que eu sou a terceira alternativa. Senhor, como tu és a terceira alternativa, se no questionamento só tem dois? O Senhor falou comigo: exatamente, diga ao meu povo que eu sou a resposta que ainda não dei. Não, você não entendeu ainda não. Você vai ver que o cego não abre a boca em momento nenhum. Jesus está falando perto dele, os discípulos estão questionando perto dele. Parece até que ele não existe, mas ele está ali. Agora Jesus vai trazer uma resposta, obviamente, pergunta que está sendo feita. Resposta: o que sou a terceira? Senhor, resposta que ainda não dei. Ainda não. Perto dele, os discípulos, parece até que ele não existe. Resposta, obviamente, e agora Jesus vai trazer uma pergunta que está sendo feita. Resposta: o que sou a terceira? Mas ele está ali. Senhor, resposta que ainda não dei. Ainda não. A ação do milagre. Tem gente que entrou hoje aqui dizendo assim, ó: porque das duas uma, ou eu saio de casa ou sai ele. E o Senhor está dizendo: eu sou a terceira alternativa. Não, só tem duas, ou sai eu ou sai ele. O Senhor está dizendo: eu sou a terceira. Qual? Eu sou uma resposta que você não cogitou. Eu sou uma ideia que você não teve. Ó, eu sou um sonho que você não sonhou. Não, tem pouca gente que está entendendo isso aqui. Vamos parar de... Enquanto é a sociedade que limita, tudo bem. O maior problema é quando a gente limita. João capítulo 4, a mulher samaritana vai olhar para Jesus e vai dizer: aonde é que se deve adorar? No templo ou no monte? Ela está querendo saber o seguinte: aonde eu levo oferta por expiação do meu pecado? Aí Jesus vai dizer para ela: nem no templo, nem no monte. Ele vai dar uma resposta que ela não esperava. O que ele está dizendo é: não precisa esperar o domingo para pedir Santa Ceia, para pedir perdão na Santa Ceia. O que ele está dizendo é: hoje o altar veio até você. Você está limitando entre algumas coisas. Porque esse ano, ou eu termino de construir o apartamento, ou eu bloqueio a matrícula, tranco a matrícula na faculdade. Jesus está dizendo: diga que eu venho com a terceira. Qual? Ele está dizendo: nem para com a obra, nem tranca a matrícula. Olha o questionamento de muitos jovens que estão aqui. Irmã, porque eu tenho que decidir, né? Ou eu trabalho, ou eu vivo a chamada. O Senhor está dizendo: e se eu aparecer na tua vida para dizer que tu pode trabalhar e pode continuar vivendo a chamada? Levante a sua mão, porque eu vou profetizar. Eu estou sentindo a atmosfera de Deus favorável para isso. O telefone vai tocar com uma resposta que você não imagina. Tem uma surpresa de Deus ainda este mês. 2016 vai ser ano de surpresa para muita gente. Pega na mão do teu irmão. Pega na mão do teu irmão.
aqui que vai ligar pra amiga e vai dizer assim: fulana, tu não sabe quem me ligou. Aí ela vai dizer: fulana não, fulana não, fulana não, Beltrana não, foi ele não, mamãe não, vovó não, titia não. Vai dizer todos os nomes e não vai acertar. Sabe por quê? O Senhor está falando: eu vou fazer surpresa. Eu vou fazer surpresa. Irmã, é que só tem duas opções: ou é a letra A ou é a letra B. O Senhor está dizendo: marca na J, porque eu vou chegar com a letra J. É Jesus! É Jesus! Jesus tem novidade. Jesus tem novidade para o teu ministério. Jesus tem novidade para o teu ministério. Jesus vai te abrir os olhos. Jesus vai te entregar uma nova visão. Uou! Oh! Aí aqui, ó, irmã Camila, o que eu faço para receber? Quem quer receber, gente? Quem quer receber? Quem quer receber? Quem quer? Quem quer receber só precisa fazer isso aqui, ó. Prega pro teu irmão e diga pra ele assim: deixa ele jogar a lama. Vou perguntar de novo: quem quer surpresa aí, diga eu. Quem quer viver novidade, diga eu. Quem crê nisso, diga aleluia. Catuca o teu irmão e diz: deixa ele jogar a lama. Irmã, mas se eu deixar jogar a lama, vai ficar pior do que já tá. Ei, moçada, me escuta aqui. Lama fala sobre denúncia. Ele cospe, pega a saliva com lodo e unta nos olhos do cego. Sabe o que ele está dizendo? Ele está demarcando o local que precisa de cura. Ele botou no braço, botou lama na perna, botou na cabeça, botou somente na região 2. Ele está demarcando o único local da deficiência. A lama vem para expor o local da deficiência. A lama vem como uma caneta que marca o local que precisa de cura. Se o local que precisa de cura são os olhos, a lama vai ir na região 2. Se o local que precisa de cura é a mão, a lama vai na mão. Se o local que precisa de cura são os pés, a lama vai para o pé. E quando a lama vai, ela denuncia a área da fraqueza. Se Jesus quiser botar lama no teu pé que está entrando onde não deve, confessa e deixa ele marcar a lama. Se assim como o cego, talvez a sua lama seja a cobiça dos olhos, concupiscência da carne, site pornográfico, procura o pastor e diz: pastor, eu vim te mostrar que tem lama nos olhos. Marca, confessa, denuncia. Escute isso. Quando ele coloca a lama e marca, ele está determinando a região da cura. E ele já liberou a cura junto com a lama. Porque quem confessa alcança o que quer na hora. Quando joga a lama, o rapaz já está curado. Só que ele não pode ver, porque ele está de olhos fechados pela cola da saliva e pela poeira da lama. Então Jesus diz para ele: vai e lava-te no tanque. Abre a boca comigo e diga: lava-te. Diga: lava-te. Aqui, ó, aqui, para fechar, ó. Joga a lama e Jesus dá o endereço. Tá sujo, agora vai lá e lava. Aonde? No tanque. Aonde tem água. Não é o caso dele, mas se fosse o meu, se eu estivesse andando assim, ó, com a lama nos olhos, e alguém olhasse para mim e dissesse assim: ô irmã, tá sujo. Eu diria assim: já sei, mas quem jogou a lama também me deu o endereço da água. Quem jogou a lama também me disse onde lava. Quem me expôs me cura. Quem toca na ferida sara. Talvez você fique constrangido por um tempo. Talvez você fique incomodado por um tempo. Talvez a confissão de um pecado te constranja por um tempo. E isso faça você ter a sensação de que depois que encontrou com Cristo, você ficou pior. Porque é o que acontece com ele. Quando Jesus entra na presença dele, do cego, ele é só cego. Quando ele sai da presença de Jesus, agora ele não é só cego, ele é cego e sujo. A sensação que dá é que ele já estava ruim. E que depois que encontrou com Cristo, ele ficou. Só que é temporário. Em outras palavras, esse incômodo é temporário. Esse constrangimento é temporário. Essa maneira com que você está sendo afetado pela palavra é temporário.
E sabe qual é o problema? Estão querendo trazer para mim e para você um evangelho aonde ninguém pode se sentir constrangido, aonde ninguém pode se sentir afetado, aonde a palavra não pode, não pode. Mas sabe o que eu descobri? Jesus só colocou lama nele com as próprias mãos porque ele estava bem perto. Sabe o que é isso? Alguns sentimentos e situações, por mais constrangedoras que sejam, são privilégios só de quem chega bem perto. Tem gente que está olhando para o relógio pensando: menina, fica quieta, daqui a pouco vai dar 10 horas. E eu sei que está errado, é por isso que eu só venho aqui uma vez no ano, por causa disso. Mas tem gente que quando vai dando a hora e a coisa começa a apertar, pensa: eu tenho que pegar minha bolsinha e tenho que ir embora. Mas não é por causa do horário, é porque na hora que o couro come é quando a gente chega mais perto e é quando você quer sair. Sabe por quê? Olhe para cá. Proximidade revela defeito. Você sabe por quê que os relacionamentos hoje são superficiais? Porque ninguém quer revelar a intimidade de quem é para alguém que conheceu agora. Então os relacionamentos são superficiais. É por isso que não tem cura. Agora o que o Senhor está dizendo é: quando você chegar perto de mim de verdade, num primeiro momento você não vai sair daqui se sentindo o máximo. Você vai sair daqui constrangido. Porque quem chega perto de verdade de Jesus não se sente um santarrão. Faz como Paulo, se sente de todos os pecadores o pior. Catuca quem está ao seu lado, diga para ele: chega mais perto. Segura a mão de pelo menos 2 pessoas aí, não solta não. E diga para ele ou para ela: chega mais perto. Puxa ele para perto de você e diga: chega mais perto. Deixa ele ver o defeito. Deixa ele apontar a fraqueza. Deixa ele tocar na ferida. Deixa ele mexer com a sensibilidade. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca agora. Toca agora. Toca. Toca na área que precisa ser curada. Aí ele vai, lava e vê. Olha para quem está ao seu lado e diz: quem lava, vê. Pode soltar a mão dele para não suar. Olha no olho dele e diz: quem lava, vê. Não, você não falou direito. Diga: quem lava. Quem lava. Dá um empurrãozinho nele de leve. Quando eu contar até 3, diga assim: lava. Eu não contei ainda. 1, 2, 3, vai. Lava. Lava, meu irmão. Lava. Lava que você vai ver coisa que você nunca viu. Lava que você vai sentir coisa que nunca sentiu. Lava que você vai ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Lava que o teu ministério vai decolar. Lava que a tua vida vai crescer. Lava! Lava! Oh, olha aqui. Ele lava. Sabe quando ele vê? Sabe quando ele vê, pastor? Quando Jesus não está vendo ele. Porque quando ele foi lavar, ele não estava mais na presença de Jesus. Sabe quando eu sei que a cura chegou? Quando eu evidencio a cura, não porque Jesus está me vendo. Quando Jesus joga a lama, o cego sai. Então a primeira coisa que o cego viu não foi Jesus. A primeira coisa que o cego viu foi a água. Foi o reflexo. Com certeza ele fez isso aqui, A Bíblia não diz, mas uma pessoa cega de nascença, que vai descobrir, que sabe que a água reflete a luz, que a água reflete o semblante. Quando ele lavou e a água parou de mexer, de certo ele deve ter parado um tempo ali para se ver, porque ele nunca se olhou. Ele nunca se viu. Sabe qual é o milagre? Não é ser curado para ver os outros. Sabe qual é o milagre? Sabe qual é o maior milagre? Calma. Quando você vê gente apontando para 2, 3 e dizendo assim: olha ela ali, olha ele, olha ela, pode ter certeza, ainda está com lama. Porque quem já foi lavado, ao invés de olhar para o outro, primeiro se olha: eu nunca me vi. É muito forte. O Senhor está resgatando a identidade de algumas pessoas aqui. Você será o reflexo, a imagem e semelhança, o brilho do Senhor. Levanta sobre nós, ó Deus, a luz do teu rosto, para que nos enxerguemos. Quando o Senhor lhe restaurar a visão, quando o Senhor lhe der um milagre que você almeja, não use o que você acabou de ganhar para ver os outros.
Aproveite a água que te lavou e veja o seu reflexo. Ele nunca tinha visto. E quando ele viu a primeira coisa, eu tenho certeza que a primeira coisa que ele viu foi ele. Ele sai dali e vai para o templo. Indagam ele porque queriam buscar ocasião para prender a Jesus. Ele sai do templo, diz como foi que curou. Cego, diz de novo, como foi que te curou? Ele diz, ele jogou a lama e eu joguei água. E vejo. Cego, diz de novo, como é que te curou? Ele jogou a lama e eu joguei a água e agora vejo. O que ele está dizendo é, a lama foi com ele, a água foi comigo. Irmã Camila, eu quero viver uma nova visão. Eu quero viver um novo tempo. Você só precisa de duas coisas: deixar ele jogar a lama, deixar ele denunciar, deixar ele mostrar. Se hoje ele olhar para você e falar, teu problema é a soberba, você diz, pode jogar lama. Se hoje ele olhar para você e disser, teu problema é a vaidade, você diz, Senhor, então joga lama na minha vaidade. Me dá ocasião, me dá motivo para buscar purificação, santidade. Aí ele agora sai do templo. E dizem assim para ele quando ele está saindo, expulso: dá glória a Deus, esse homem é pecador. Só que a Bíblia diz que quem vê a Cristo vê o Pai, e quem vê o Pai vê a Cristo. Isso não mudou não. Quem vem na igreja sente Cristo, quem fala bem da igreja fala bem de Cristo. Alguém está dizendo, não precisa de igreja não, quem faz isso é Deus. Pois é, porque eu vejo Deus na igreja, sinto Ele na vida dos meus irmãos, então eu vou honrar. Quando ele sai, quem está esperando ele do lado de fora, gente? Cristo. Porque quando os homens nos fecham portas, o Senhor aparece diante de nós para nos mostrar que Ele é a porta. Fecham a porta do templo para Ele, e Jesus está do lado de fora esperando. Quando Ele chega, Jesus diz assim para ele: homem, tu crê que o homem que te curou é o Filho de Deus? Ele não sabia quem era Jesus, porque quando Jesus curou ele, ele não via, ele estava cego. Aí Jesus diz assim: tu crê que o homem que te curou é o Filho de Deus? Aí ele diz assim: como crerei se não sei quem é? Aí Jesus diz assim: sou eu que falo contigo. Aí ele diz: eu creio. Escuta isso aqui. Quando eu li isso no texto, o Senhor falou comigo: Ele só me conheceu naquela hora, mas eu fui lá naquela hora para mostrar para Ele que eu já estou com Ele há um tempão. A gente tem uma mania, sabe qual? Achar que Jesus só começou a olhar para a gente no dia que a gente reconheceu quem Ele era. A gente tem essa mania de achar que agora Jesus está cuidando da gente, porque agora a gente serve a Ele. Jesus só te deu uma oportunidade de reconhecer. Vou soltar uns exemplos aqui para ver se alguém se acha. O carro capotou 4 vezes, você não morreu. Você era cego, mas Ele já te via há um tempão. Tava lá tocando tambor, viradão em outra vibe, e Ele já estava te olhando. Teve gente que fazia o que você fazia e já está debaixo da sepultura. Você está aqui para contar o testemunho e a história da glória para Deus. Sabe por quê? Quando você saiu da porta que te fecharam, você reconheceu que Ele era. O que Jesus está dizendo é: aproveite a oportunidade que Ele está te dando. Ei, afastado. Ei, menina que vem na igreja, mas não aceita Jesus. Ô meu irmão, é com você mesmo que eu estou falando. Você que de vez em quando vem na apacentar, mas quando pergunta quem quer fazer aliança com Deus, você mete o pé. O Senhor está dizendo: você crê que quem te livrou da morte fui eu? Você crê que quem bota a comida na tua mesa sou eu? Você crê que quem te ajudou a concluir Mas eu nem era crente. Pois é, você era cego, mas eu já te via. Eu já te curava. Eu já te livrava. O que Jesus fez então? Jesus apenas deu ao cego uma oportunidade de que ele reconhecesse quem ele já conhecia. Reconhecesse quem ele já conhecia. Só que ele não sabia, porque ele só tinha ouvido, mas não tinha visto. Jesus está dizendo: você me conhece de ouvir falar, mas eu quero te mostrar quem eu sou. Agora eu quero falar tanto para quem está na presença de Deus, quanto para quem está afastado do centro da vontade de Deus. Se bem que hoje aqui não deve ter ninguém afastado. Pode estar distante da igreja, do altar, mas está perto da vontade de Deus. Senão não estava aqui, estava na Rio São. Você pensa, não tem jeito para mim. Jesus disse: tem, tanto tem que eu consegui te trazer num sábado.
que Jesus está fazendo é: eu estou te dando uma oportunidade de você reconhecer que você está me vendo agora, mas de você lembrar que eu já te vejo há um tempão. Tem gente aqui que precisa fazer uma aliança com Deus hoje, porque senão não é falta de fé, é ingratidão. Porque você não pode mais dizer que não o vê, que não o conhece, porque hoje Ele está dizendo: eu vim te mostrar que você muda, mas eu não. Eu vim te mostrar que quando você era cego, eu já te via. E quando perguntam para Ele: o homem que te curou é pecador? Ele diz: se é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora valorize o que Jesus tem feito por você. Se eu não fizer culto de ação de graça pela sua vida, problema é meu. Não esqueça do que Ele fez por você. Se eu não aplaudir quando você aceitar Jesus, quem perde sou eu. O que Ele está dizendo é: valorize a experiência e a oportunidade que Ele está te dando. Valorize o resultado. Eu tenho 2 convites. Primeiro, vou contar de 1 até 3. Vou dizer assim, ó: 1, 2, 3. Quando eu fechar a contagem de 3, quem tiver aqui que está afastado e precisa voltar, quem tiver aqui que sabe que Deus é Deus e fala: irmã, eu até tenho Ele no meu coração, então ótimo, só falta confessar com a boca. Quando eu disser 3, não vai esperar ninguém sair do lugar não. Se você é a pessoa, se Jesus te achou, você vai sair da onde você estiver e vai voltar para a casa de Deus, porque é hoje. Irmã Camila, eu vou fazer um propósito com Deus aqui aonde eu estou. Não é onde você está, porque Ele já cria que era profeta, mas Jesus queria que ele reconhecesse. Então, se você hoje quer fazer um concerto com Deus, saiu dos caminhos do Senhor, precisa voltar, ou nunca entregou a vida para Cristo, e hoje é o dia de entender que agora você vê quem te livra, agora você vê quem te sara, agora você vê quem te protege. Eu vou contar de 1 até 3, e quem quiser reconhecer vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Vamos lá? É 1, as cadeias caem por terra agora, você tem liberdade. Já está vindo a primeira. É 2, nada pode te segurar. Se quiser vir, 3, é agora. Sai do teu lugar. Cadê Vânia? Cadê Vânia? Me separou, me marcou do seu altar para servir. Oh, aleluia. O Senhor te conhece. Gente, hoje é noite de salvação. Ei, moço, menina, senhor, senhora, o Senhor está te dando uma oportunidade de vê-lo, de servi-lo. Irmã Camila, mas eu tenho muitos pecados. O Senhor está dizendo: eu conheço os teus pecados, tenho perdão para os teus pecados e te escolhi. E Ele está passando aqui. Você é de Deus. Chega de perder tempo. Nesse mundo não tem mais nada de novo para você. Se tiver mais alguém hoje aqui que precisa confessar a Cristo como seu Senhor, nós vamos cantar o refrão só mais uma vez, as vozes, para que você se encoraje. Saia do seu lugar, moça. Irmã Camila, minha mãe é crente, sua mãe é. Se você não é, venha. Tem gente lá atrás, perto da porta, que deve estar pensando: o caminho é longo demais. O Senhor está dizendo: faz esse caminho e veja. Ei, o Senhor determinou milagres sobre a tua vida. Quando você joga água, o que Ele está dizendo para você é: eu já fiz o milagre, eu já determinei o milagre. Você reconhece, você determina quando vai receber. O Senhor conhece os que são seus. Vou dar mais uma oportunidade. O Senhor venha. Conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou do seu altar. Se tiver mais gente, vem para servir. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Isso, vem. Me separou, me marcou. Tem mais gente querendo vir do seu
Levante a sua mão, levante a sua mão. Vocês que estão aqui à frente e estão acompanhando cada uma das vidas que estão hoje, ou reconhecendo a Cristo, ou fazendo uma aliança com Ele, por gentileza, perguntem o nome delas aí agora. Pergunte. Grave o nome delas aí. Pergunte o nome delas, isso. Quando eu começar a orar, eu vou dizer Jesus. E a primeira coisa que vocês vão fazer é proclamar o nome dessas pessoas aqui no altar, ok? Jesus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, esses nomes diante da Tua presença nós colocamos no Teu altar. Nós os declaramos e concordamos. E Tu disseste na Tua palavra que tudo que dois de nós concordássemos aqui na terra seria ligado no céu. Então eu te peço agora que Tu ligue estes nomes que foram declarados diante do Teu altar como selo, Senhor, como um pacto, Senhor. Que Tu grave eles no Teu memorial, escrevendo esses nomes no livro da vida. E se Tu vieres voltar a buscar a Tua igreja ainda hoje, daqui a 5 minutos ou nessa madrugada, assim como Tu fizeste com o ladrão da cruz, leva-os também com a igreja arrebatada, para que reunidos possamos continuar este culto de glória nos portais da eternidade. Louva o Teu nome, quebra todo o pacto feito anteriormente, que a vida deles seja alvo, palco da Tua glória, que o Teu nome seja de maneira extraordinária propagado através da vida deles. Dá a cada um ministério uma chamada em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Eu não posso perder essas pessoas. Como é o sistema aqui de anotação e telefone? Faz uma gentileza, acompanha essa pessoa que está com você. Coisa de 2 minutos, a gente já encerra o culto. Os pastores vão encerrar. Só acompanha eles. Ali, é para ali? Aí, ó, isso, dá um endereço, vai lá. A igreja aplaude a Deus pela vida dessas pessoas. É rapidinho, é rapidinho. Quem está com você vai te esperar, é rapidinho. Desse lado de cá, ó. Eu falei que eram quantos convites? Eu falei que eram quantos convites? Quantos? Eu fiz quantos? Acabou? E por que tá desanimado? Mas Camila, eu tô cansado. Mas para ver 2 horas de cinema a gente não cansa. Para acompanhar a minissérie direto a gente não cansa. Para malhar, ó, fica lá, ó. Vem malhar aqui, vem queimar carne aqui, vem sacrificar no altar aqui, vem se derramar aqui, vem viver o extraordinário aqui, pula aqui, roda aqui, seja cheio. Segundo convite, só para crente. Segundo convite, só para quem reconhece. Irmã Camila, ele já jogou a lama, tá faltando a água. Eu estou profetizando que este altar aqui se faz tanque. Já tem até águas aqui, aleluia. Ó, na contagem de 3, antes disso não. Vai sair do lugar só quem tem convicção. Mas Camila, tem uma área da minha vida que Deus já marcou e já disse: essa é a deficiência, e você vai ultrapassar essa deficiência. Mas você tem que ir no tanque. O problema é que nem sempre o tanque é individual. No tanque às vezes tem mais gente, porque o tanque é público. Às vezes no tanque você tem que pedir perdão para alguém. Às vezes no tanque você tem que ligar para alguém que você não liga há 10 anos. Às vezes no tanque você tem que resolver uma pendência. Às vezes no tanque você tem que liberar perdão para alguém que te feriu. O que o Senhor está dizendo é: só quem já foi marcado. O Senhor já denunciou, Ele já falou: é essa área que você precisa consertar. É o seu vício na rede social, eu já marquei. É o seu vício no Instagram. É o seu vício quanto à adoração à sua própria imagem. É o tempo que você gasta com isso ou com aquilo. Ele já marcou. Aí quem sair do lugar vai pensar: puxa vida, vão pensar que eu estou num monte de pecado. Mas se você vê alguém te olhando torto, você diz: tá sujo, mas estou indo ali lavar, tá? Quem jogou a lama também me deu o endereço da água. Não vai vir de qualquer maneira não. Só vai vir quem está vindo no altar para fazer um propósito. Mas Camila, a partir de hoje eu quero ir com o endereço certo. É 1, é 2, é 3. Oh Deus, oh Deus. Mas Camila, eu queria ir na frente, mas tem muita gente, não vai dar certo. Eu queria muito estar aí. Só quem queria muito, não é pouco não. Irmã Camila, eu queria muito ir aí no altar. Só não vou porque está cheio, vou dar lugar para os jovens. Dobra o joelho onde você está.